de hoje vai falar sobre cruzamento de veículos. Veja que já falamos de cruzamento de vias. Agora vamos falar cruzamento de veículos. E em primeiro lugar vamos definir o que é isso. Então, o nosso artigo 41, que fala sobre esta matéria, no seu número 1, diz-nos o seguinte: verifica-se o cruzamento de veículos quando os condutores de dois veículos que transitem na mesma via e em sentidos opostos passem um pelo outro em simultâneo. Aí é que há de haver um cruzamento de veículos. O número 2 diz como é que vai ser isso. Por isso ele diz assim: quando na mesma via se encontram dois veículos transitando em sentidos opostos, cada um dos condutores deve deixar livre uma distância lateral suficiente entre o seu veículo e aquele com que vai cruzar, de modo a que a manobra se faça com segurança. O que significa, por outras palavras, que cada condutor deve encostar o mais possível do seu lado esquerdo, que é para haver um intervalo no meio, distância lateral suficiente para evitar a colisão frente a frente. Esta é a obrigação para todos os que vão se cruzar. O número 3 diz o seguinte: se não for possível efetuar o cruzamento nas condições indicadas, por a via se encontrar parcialmente obstruído, o condutor que tiver de contornar o obstáculo deve reduzir a sua velocidade ou mesmo parar, de modo a dar passagem ao outro. Vejamos aqui, estes dois condutores vão cruzar, transitam na mesma via em sentidos opostos. Só que este condutor tem um obstáculo aqui. Então, este condutor, como tem que contornar o primeiro obstáculo, não está em condições de aplicar o que foi dito no número 2 deste nosso artigo, de encostar o mais possível, por causa do obstáculo. Então, ele deve parar para deixar passar este que não tem nenhum obstáculo. Porque ele precisa de contornar o obstáculo para depois prosseguir. Não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Contornar e cruzar ao mesmo tempo. O número 4 diz o seguinte: se o impedimento não puder ser resolvido por aplicação do disposto no número anterior, recua o veículo que se encontra mais próximo do local em que o cruzamento seja possível. Nas vias de inclinação acentuada, recua o que for a subir, excepto se a manobra for manifestamente mais fácil para o veículo que desce. Aqui há um estreitamento da via. Por aplicação do disposto nos números anteriores, que é cada um encostar o mais possível à esquerda, não resolve o problema, porque não há de haver espaço suficiente lateral aqui, porque só cabe um de cada vez. Então, a lei diz que vai parar aquele que estiver mais próximo do local onde a manobra seja possível. Quando se trata de acontecer isto numa subida, então um está a subir, o outro está a descer, vai recuar
recuar o condutor do veículo que está a subir. Porque esta manobra de recuar já é mais fácil para aquele que sobe do que para aquele que desce. Vai mais. A não ser que essa manobra seja manifestamente mais fácil para o condutor do veículo que está a descer. Vou dar um exemplo. Este condutor que está a subir, que é ele que devia recuar, é um veículo de grande porte. Vamos lá dizer que é um veículo articulado. O veículo articulado é um conjunto de trator e semi-reboque. E o condutor que desce, que é ele que devia avançar, é um veículo normal, digamos, ligeiro. A manobra de recuo é mais fácil para ele do que para este veículo de grande porte. Então aí vai recuar ele, apesar de ter deixado a descer. O número 5 diz: excetuam-se das limitações impostas dos números anteriores. A linha A. Quando se trata de ambulâncias e veículos de bombeiros, da polícia e outros agentes fiscalizadores, e de um modo geral, os que transportam em serviço urgente doentes ou feridos, desde que assinale adequadamente a sua marcha. Esta linha está a dizer, por outras palavras, que vai haver um cruzamento entre veículos, mas trata-se de um veículo prioritário que está em missão de socorro urgente e o outro normal. Independentemente de o veículo prioritário ter o obstáculo, estar a descer ou a subir, sempre será o veículo prioritário a avançar e o outro para. Tem lógica. Está em missão de socorro, está a salvar alguém. Então, pela nossa consciência mesmo, para não pesar, vamos compreender. Mas a força da lei também diz isso. Esses prioritários em missão de socorro urgente sempre terão o direito de passar em primeiro lugar nestes casos. Tal como vimos quando falamos de prioridade de passagem também. A linha B do nosso artigo 41 acrescenta o seguinte: as colunas militares ou militarizadas, que devem, no entanto, adotar as medidas necessárias para não embaraçar o trânsito e para prevenir o acidente. Então, as colunas militares ou militarizadas, sempre, quer sejam eles que tenham obstáculo, ou que estejam numa passagem relativamente estreita entre essa ou outra, não vão perder a prioridade. Só que o tal comandante da coluna tem que criar as condições, aparecer-se no centro para dirigir ou orientar a circulação dos veículos militares, para depois se restabelecer a circulação dos demais. Número 6 do artigo 41 diz assim: os veículos ou conjuntos articulados de veículos cuja largura total exceda 2 metros, ou o comprimento total, incluindo a carga, exceda 8 metros, devem diminuir a velocidade ou parar a fim de facilitar o cruzamento com outros veículos, sempre que a largura livre da faixa de rodagem, o perfil transversal ou o estado de conservação da via não permitam o cruzamento com a necessária segurança.
É uma via normal, não tem nenhum obstáculo, mas vão cruzar aqui um veículo de grandes dimensões e outro não. Veículo articulado, é de grandes dimensões. Então, o condutor deste veículo, de dimensões anormais, tem uma carga também anormal. Deve reduzir tanto a velocidade, se necessário, para deixar aquele de pequenas dimensões passar, porque tem facilidade de circular. E não só, ele anda a uma velocidade muito reduzida. Porque se ele não quer cumprir com isto, há de ser obrigado a ter que colocar o rodado do lado esquerdo fora da faixa de rodagem. Isto é perigoso. Ele poderá encontrar um terreno menos compactado e vai guiar, vai tombar, estraga toda a mercadoria que lá tem. Não é uma questão de penalizá-lo, são as características do veículo que ele conduz. Caro utente da nossa aula,